Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduarda, faço parte da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente, a LASEP, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança do paciente em hemodiálise. Então, a temática da segurança do paciente vem sendo cada vez mais difundida e disseminada dentro das instituições de saúde, principalmente em relação aos profissionais, no que tange a perspectiva pela busca incessante pela qualidade da assistência e segurança, né, e diminuição de incidentes evitáveis. E aí vem a Organização Mundial da Saúde, OMS, e define a segurança do paciente como a redução do risco de danos desnecessários associados ao cuidado de saúde a um mínimo aceitável, certo? E o foco na segurança do paciente vem justamente pela preocupação da magnitude de eventos adversos que ocorrem durante a prestação do cuidado. E aí, diversas organizações norte-americanas de vários países chamaram a atenção pela questão da segurança do paciente. E essa mobilização é exatamente fruto, né, da ocorrência de eventos adversos, né, que envolvem custos sociais, econômicos, que podem até implicar em danos irreversíveis, tanto ao paciente como aos seus familiares. E como a gente está falando, né, da segurança do paciente em hemodiálise, é importante a gente falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. E aí, quando os rins eles são incapazes de realizar suas funções glomerular, tubular, endócrina, acabam desencadeando um acúmulo de substâncias nitrogenadas, que são elas, a ureia e a creatina. E aí tem-se uma lesão ou doença renal. E o que é uma doença renal? Né? Ela tem a doença renal tem os tipos agudo e o crônico. A doença renal do tipo agudo é quando há essa perda da capacidade funcional do rim, mas ela não é irreversível, isso. E aí a doença renal crônica, ela já é irreversível e é progressiva, e o paciente ele vai necessitar do uso de terapias renais substitutivas, como é o caso da hemodiálise. E aí estima-se que existam cerca de 2,2 milhões de pessoas no mundo sendo submetidas a terapias renais substitutivas, né? Isso é dados da Sociedade Internacional de Nefrologia. E esse número ele aumenta a cada ano, com projeções de que até 2030 existam cerca de 5,4 milhões de pessoas em diálise. Tá, Eduarda, mas o que é a diálise, né? A diálise ela é um procedimento de natureza complexa, né? Tem vários potenciais de riscos e danos aos pacientes e consiste na limpeza e filtragem do sangue, né? Ela permite a retirada de resíduos prejudiciais do corpo. Ela acaba regulando também a pressão arterial, o excesso, eliminando o excesso de água e sal do corpo, acaba regulando também as concentrações de substâncias químicas no organismo. E ela é um procedimento em que ocorre em média 3 vezes por semana, com duração de cada sessão de 3 a 4 horas. E para a realização de uma hemodiálise com segurança, né, existe um conjunto de etapas, né, de forma processual, que garantem, né, que esse procedimento seja realizado de forma segura, que inclui desde a criação do dialisador até a garantia da estabilidade hemodinâmica, né? Isso conferindo equipamento, o acesso à corrente sanguínea do paciente, o acompanhamento do paciente quanto às possíveis complicações, então tudo isso é muito pertinente. E para que o paciente ele consiga fazer a hemodiálise, né, ele tem que possuir obrigatoriamente uma via de acesso vascular, seja ela de curta permanência, de longa permanência ou de acesso permanente, né, que é o caso da fístula. E a fístula arteriovenosa, ela é a via de acesso vascular permanente, né, de maior durabilidade e segurança, porque ela permite o fluxo sanguíneo elevado e constante e também é considerada a via de acesso mais comum em pacientes com doença renal crônica, né? Além de ela ser a mais usada, ela também é considerada a de menor taxa de infecção. É a mais duradoura, né? A mais segura e também a que garante maior qualidade, né? Durante a diálise. E as unidades de hemodiálise, elas são locais suscetíveis à ocorrência de eventos adversos, né? Porque ela apresenta vários fatores de risco, como, por exemplo, a natureza do procedimento, que é invasivo, né? Os equipamentos são complexos, pacientes são críticos, né? Com várias comorbidades, a rotatividade de pacientes, a administração de medicamentos potencialmente perigosos, como a heparina, tudo isso é fator de risco, né? Para os possíveis eventos adversos. De acordo com a Classificação Internacional para a Segurança do Paciente, a CISP, os eventos adversos são incidentes, né,
que ocorrem durante a prestação da assistência, durante a prestação do cuidado, e resultam em dano no paciente, que pode ser físico, social, psicológico, e inclui doença, lesão, sofrimento, incapacidade ou morte. E aí o erro é que muitos profissionais, hoje ainda, acham que o evento adverso é só um comprometimento da capacidade física do paciente. Não é, né? É um contexto muito mais amplo, mais complexo. E aí, no cotidiano da assistência de enfermagem, o quantitativo de pessoal influencia diretamente na implantação de medidas, né? Os riscos de o profissional cometer um erro, né, aumenta significativamente, diretamente, proporcional, né? Quando a jornada de trabalho é superior a 40 horas por semana, né? Ou quando os turnos de trabalho excedem as 12 horas semanais, ou quando 12 horas, desculpa, ou quando são realizadas horas extras, e enfim. E a jornada de trabalho, dimensionamento de pessoal da enfermagem, são fatores que podem sim interferir na qualidade da assistência prestada e também comprometer, né, a segurança e a qualidade do paciente em hemodiálise. E a gente vai ver um pouquinho agora quais os fatores que afetam a segurança do paciente em hemodiálise. A gente sabe, né, de acordo com a literatura, vários contextos, né, que podem ocasionar esses eventos adversos. A maioria, né, define que os erros de medicação foram os mais prevalentes, são os mais prevalentes, né? Seguido da falha em seguir o protocolo, erro de laboratório ou banco de sangue, a complicação do procedimento, a desconexão da agulha, infiltração da punção, quedas, falhas de equipamentos, coagulação no sistema de hemodiálise, eventos pós-hemodiálise, lesão por pressão e outros, entre outros. E nos serviços de diálise, vários pacientes são submetidos simultaneamente ao tratamento dialítico, ou seja, em um mesmo ambiente. Mas onde é que está o problema aqui? Onde é que existe a problemática? O fato é que eles estarem em um mesmo ambiente acaba favorecendo a multiplicação, né, dos micro-organismos, né, pelo contato direto ou indireto, pelo contato das superfícies, pela infecção cruzada, né, de dispositivos, equipamentos, enfim. Por isso a importância, né, dos profissionais higienizarem as mãos, né, antes e após o contato com o paciente. É por isso que a higiene das mãos é considerado um procedimento padrão ouro e é essencial para evitar a transmissão de doenças. É tanto que a quinta meta de segurança do paciente, né, a quinta meta internacional de segurança do paciente. E aí eu trouxe essas metas, né, as metas internacionais de segurança do paciente, para relembrar, sei que vocês já viram nos vídeos anteriores, mas é sempre bom reforçar. Nós temos a primeira, identificação, né, a identificação correta do paciente, a segunda, a comunicação, né, melhorar a comunicação, o terceiro, medicamentos, melhorar a segurança e prescrição do uso, a quarta, a cirurgia segura, no local, procedimento, paciente correto, quinta, higiene das mãos, para reduzir o risco de infecções, e a sexta, risco de quedas, né? Reduzir o risco de danos aos pacientes por quedas. E aí a gente viu vários eventos adversos, né, que podem ocorrer. E existem os mecânicos também, como a obstrução do catéter foi um dos tipos de eventos adversos mais relatados, né, entre os profissionais. E ocorre quando há formação, né, do coágulo no lúmen do catéter, impedindo o fluxo sanguíneo, né, do corpo do paciente para a máquina. E aí isso leva a uma perda do volume de sangue, né, que preenche o sistema. Além disso, existem eventos adversos relacionados ao acesso vascular periférico, né? A retirada acidental da agulha, sem querer, né, acaba que a agulha que funciona a fístula arteriovenosa é muito prejudicial, muito perigosa, né? Porque o paciente ele pode sangrar até a morte em poucos minutos. Então, tem que ter atenção redobrada, né, nessas questões. Eduardo, e quais são as estratégias que a gente pode conhecer ou identificar para a segurança do paciente em hemodiálise? São várias, né? A gente sabe que a ocorrência de eventos adversos pode ser minimizada mediante mudanças nas atitudes gerenciais, certo? Na própria gestão, no fortalecimento da liderança, na melhoria do acesso à informação, na qualidade da assistência, né? A manutenção e uso de equipamentos e dos ambientes, né? A melhoria do conhecimento e o incentivo à educação permanente. A gente sabe, né, que muitas instituições, né, estão prezando pela cultura da segurança, né? Ela tem recebido uma crescente atenção
pelas organizações de saúde. Isso é um ponto positivo, né? As pessoas estão atentas, estão mais atentas, estão mais interessadas. E aí, várias instituições de saúde já têm implementado, né, em sua organização, estratégias para melhorar essa segurança. Como, por exemplo, a elaboração de protocolos que vão uniformizar esse procedimento, vão tornar os procedimentos padrão, né? Tornando o processo de trabalho mais seguro e eficiente. Como, por exemplo, também a utilização de checklists, que é uma estratégia de segurança para o paciente, né? Além de ser eficaz, muito eficaz. Os checklists eles são utilizados para melhorar a segurança, a adesão dos protocolos e políticas e contribuem para a comunicação, né, interprofissional, o trabalho em equipe e padronizam, né, os procedimentos. Os eventos adversos relacionados ao acesso vascular, eles podem sim ser evitados por meio de melhorias dos processos assistenciais utilizados pela enfermagem, assim como pela avaliação constante dos resultados das práticas adotadas. Ou seja, é a fiscalização, a avaliação mais precisa dessas práticas, desses procedimentos. Então, tudo isso pode ser melhorado, né, por causa dessa fiscalização. É muito importante a gente ter mais atenção em nomes de medicamentos idênticos, ter atenção na identificação do paciente, na comunicação, observar o procedimento correto, no local correto, controlar soluções eletrolíticas concentradas, ter precisão na hora de administrar o medicamento, cuidados com as conexões, o uso único de dispositivo de injeção, e não esquecer, claro, né, da higiene das mãos, que é fundamental. A gente sabe que a educação continuada é a principal medida para diminuir a prevalência de eventos adversos, né? E a enfermagem ela se destaca muito, né, por esse quesito. E aí, um grupo de divisão de nefrologia da Universidade de Toronto, no Canadá, desenvolveu uma ferramenta muito semelhante com o checklist que a gente utiliza nos ambientes hospitalares, né? Que é o Hemo Pulse Checklist. É o primeiro checklist voltado para a segurança do paciente em hemodiálise, né? Ele tem o objetivo de melhorar a segurança do paciente e reduz a morbidade associada ao tratamento na unidade de hemodiálise. Ele é composto por 17 itens, que são divididos em 3 etapas. Antes do paciente entrar na unidade, né, existem perguntas sobre isso, antes do paciente iniciar a diálise e antes do paciente sair da diálise. As listas de verificação, elas têm melhorado muito os processos de alta hospitalares, de transferências do paciente de uma unidade a outra, né, de um setor para outro, bem como também o tratamento do paciente, né, que necessita de cuidados intensivos. Então, a gente sabe que essas listas elas são super eficazes e necessárias, né, para a prestação de um cuidado seguro, de qualidade. Essas foram as referências utilizadas na produção do vídeo. Desde já agradeço a atenção e a presença de todos. Até a próxima. Obrigada.